Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
Pro Criança 24 horas. Dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia e o movimento. Você vai querer ter o seu. Começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Excelente tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no seu ritmo em Arapiraca, pontualmente meio-dia. Meio-dia, certo? O seu com o meu, meio-dia em ponto. Vai estar olhando pro relógio? Pois é, olhe pro relógio, passa certo. Me dá mais volume aí, Satanás. Isso, hoje é sexta-feira, aumenta tudo aí, cabo velho. Eita, aí tá bom. Beleza, faça isso não, rapaz. Faça não. Você vai estourar meus ouvidos, infeliz. Eu tava contando aqui pra direção, aquele ouvinte lá, que diz assim: rapaz, o rapaz tira o couro do Edmilson Melo, coitado do Edmilson. Tem que ter, né? Todo programa tem que ter alguém pra gente bater aqui, né? Então, é você, mas a gente só bate em você mesmo. Tacada tapa na. Muito bem, o Saúde em Foco é um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Liga 4009-6001 para você marcar suas consultas e exames. 4009-6001. Santa Casa de Misericórdia de Maceió está oferecendo Saúde em Foco com o André Peps. O assunto de hoje é um assunto muito bacana, como sempre. Dor de cabeça pode ser problema vascular? Será? Né? Com o cirurgião vascular, doutor Aquiles Lima, que daqui a pouco tá por aqui, né? Então, você já sentiu aquela dor de cabeça e acha que isso pode ser problema de circulação? Geralmente a gente associa a dor de cabeça logo à pressão arterial, né? Quando a gente tem uma dor de cabeça muito forte,
Aí as pessoas perguntam, você já feriu a pressão? Né? Quando você tem aquelas dores de cabeça meia pesadona lá, todo mundo pergunta, você já feriu a pressão? Para saber se é a pressão? Tem relação? É um assunto também que a gente pode perguntar aqui para ele, embora esse assunto seja respondido pela cardiologia com o Dr. Yuri Candiago, mas a gente pergunta ao cirurgião vascular também, que vai estar com a gente aqui logo mais. Você pode participar pelo 99639-8389, nosso WhatsApp está na tela, estamos ao vivo aqui pelo NN Play, tá? Dá o seu joinha, coloca aí, se inscreve, né? Compartilha nos grupos da sua família, que você... Olha, tem um doidinho ali que faz um programa bacaninha de saúde, né? Falando de saúde, todo dia entrevista um médico diferente. E aí assim a gente vai colocando as coisas no seu devido lugar. Vamos compartilhar aqui nos grupos pra gente pegar uma galera legal aqui e pra estar enviando o nosso link aqui pra você assistir também, né? Então, um grande abraço aí a todos que estão nas vans, nos táxis, dos motoristas de aplicativo, no ônibus, né, na rua, na moto, onde você esteja. Que Deus abençoe e proteja você, proteja o seu dia, que guarde você, que Ele livre do mal, né? E que faça você ter um final de semana bacana, um final de semana abençoado. Marco Aurélio, te mandei uma mensagem aí, uma imagem da escola alternativa, tá? O seguinte, gente, parou de chover hoje, o sol, graças a Deus, apareceu, né? Mas é o seguinte, as doações continuam sendo feitas no ginásio João Paulo II, na escola alternativa também. Os alunos da alternativa criaram aí uma possibilidade de você também estar doando. É um ponto de arrecadação, né? Eu já estou ajudando aí, já estou recolhendo os meus, ó. Campanha do agasalho para as vítimas das chuvas. Uma simples ação pode mudar uma vida. Arrecadação de cobertores, agasalhos, roupas, alimentos não perecíveis e produtos de higiene, promovido pelo Terceirão, lá da escola alternativa, tá? Então, gente, a escola alternativa também é um ponto de doação. Não vamos esquecer isso não. As pessoas estão sem casas. Eu fiquei sabendo pela mídia ontem, Arapiraca, só em Arapiraca, nós temos mais de 60 pessoas desabrigadas. Foi a informação que eu tive. Não é pouca gente não, viu? É muita gente. Dentre essas pessoas que tem idosos, tem crianças, essas pessoas precisam de atenção. Claro que o poder público está fazendo o que pode, está indo atrás, está correndo, a Defesa Civil, os bombeiros, né? A chuva, graças a Deus, deu uma trégua aqui, né? Grande abraço, meu querido amigo Rodrigo Paixão, corretor de imóveis, uma paixão de corretor, né? Muito bem, muito obrigado pela audiência, Rodrigão. Ana Paula Caetano que está aqui. Então não vamos deixar de ajudar não, vamos ajudar essas pessoas, né? Que precisam de lençóis, de calçados, de meias. Então passe lá na escola alternativa ou você passa aqui no João Paulo II, no ginásio João Paulo II, né? O assunto de hoje, dor de cabeça pode ser problema vascular. Boa tarde, doutor Aquiles Lima. Boa tarde, André, boa tarde, ouvintes, boa tarde, pessoal que está no NN Play, mais um prazer inenarrável. Como é? Diga de novo. Mais um prazer... Inenarrável. Mais um prazer inenarrável. Está por aqui. Eu aprendi outra, inenarrável. Ainda aí? Olha, em junho nós estamos livres dele. Não. Não. Você não aceita não, né? Parou. Não. Vamos falar com a direção. Meu amigo, não tem condições da gente continuar o programa sem você aí desse lado. Não. A gente vai bater em quem? Precisamos alguém, o nome e onde mora. A gente dá um sumiço. É o seguinte, nosso querido Carlos Santos, vulgo Batatinha, está tirando férias. Aí o Edmilson Melo vai fazer o Comando 91, das 6 às 9 da manhã, com José Rocha e toda a equipe de jornalismo aqui. Então aí a Ariane Guedes toma o lugar. Mas como a gente não bate em mulher, sim, a gente bate nele pelo WhatsApp. Por tabela. Online. Maravilhoso. Pronto. Vamos mandar o link todo dia pra você. Prepara aí. André, pode sim, a cefaleia ou dor de cabeça. Cefaleia é o termo técnico que a gente usa, sim, ou dor de cabeça. Pode ser um sinal de problemas vasculares, sim, de problemas vasculares mais simples, mas também problemas vasculares graves que necessitam às vezes de tratamento urgente, senão o paciente pode correr risco de morrer por conta dessa dor de cabeça aguda que ele pode ter sentido, mas também podem ser coisas mais simples, por exemplo, como um diagnóstico diferencial de complicação vascular, uma enxaqueca, por exemplo, uma enxaqueca exótica,
por exemplo, como a enxaqueca orgástica. Eu vi essa daí. Entendeu? Então... É uma alegria e uma tristeza. É por aí. É por aí. Então, cefaleia orgástica, explica aí. Cefaleia orgástica, ela pode ser dividida assim, pré-orgástica e orgástica. Pré-orgástica, ela não começa apenas após, né, durante o orgasmo. Não, a pré-orgástica acontece já no aquecimento, André. Já no aquecimento. Ela já pode aí o cara termina só de raiva mesmo. Não, é por aí. Essa é a ideia. Vai com dor de cabeça mesmo. Já que tá, deixa. Meu Deus. Aí o que acontece? Não adianta, não é necessário, assim, nem usar aquela desculpa, né? Tô com dor de cabeça, né? Porque realmente é uma queixa importante, André. Quem refere ou quem relata essa dor na cabeça fala que incomoda de uma forma assim que impede a pessoa de continuar a relação com o parceiro e até no período de orgasmo consegue sentir uma dor de cabeça intensa de forma realmente limitar o paciente de forma contundente mesmo, para ele não continuar com a ação no momento. Tá certo, a ação interrompida, literalmente. Exatamente. Né? Doutor Aquiles, eu falava antes de você chegar o seguinte, sim, né? A questão aí da dor de cabeça, se pode ser um problema vascular. Sim. Algumas pessoas associam a dor de cabeça à hipertensão, né? A pressão arterial elevada. Boa. Eu sei que é um assunto para cardiologia, mas eu falava, sim, que o cirurgião vascular também tem uma parceria com a cardiologia importante, precisam estar a par e passo. Isso, ali, bem juntinhos ali. Trabalhamos juntos. Né? Trabalham juntos. Existe alguma associação? Porque às vezes a gente se queixa de uma dor de cabeça mais forte. Aí a gente diz assim, rapaz, eu tive uma dor de cabeça tão grande ontem e tal, eu nem vim trabalhar e não fui pra canto nenhum, não saí de casa e tal. Aí alguém pergunta assim, você aferiu a pressão? Sim. Como se já fosse uma coisa associada à dor de cabeça, à hipertensão arterial, né? Ou alta da pressão. Existe essa relação realmente ou ela precisa ser conferida em loco no consultório? Existe, André. Existe essa relação do aumento da pressão arterial, do nível de pressão arterial e o paciente sentir a dor de cabeça. Necessariamente, por exemplo, como não é receita de bolo, a gente não pode dizer que todo paciente que tem uma dor de cabeça, ele está com a pressão alta, entende? E nem posso dizer que todo paciente que tem pressão alta, ele vai ter dor de cabeça, porque alguns pacientes são assintomáticos, por exemplo, ele tem uma cefaleia, uma dor de cabeça, quando você vai medir a pressão do paciente, está altíssima. E aí você não entende como é que uma pessoa está com a pressão tão alta daquele jeito, mas não sente nada. Algumas pessoas têm uma suscetibilidade maior, ou ela tem mais probabilidade de sentir dor, até por conta das dilatações que existem em pressões muito altas, a dilatação arterial. E algumas pessoas também têm pequenas lesões, o que a gente chama de lesões, pequenas lesões, microlesões na parede da artéria. Pode existir, inflamando a parte interna da artéria e alguns pacientes têm condição de sentir dor por conta disso. Literalmente, algumas vezes acontece uma inflamação da artéria e faz com que o paciente sinta dor por conta disso. E aí, aumentando a pressão, pode causar esse tipo de situação na artéria, que é o vaso que leva sangue para o cérebro, sangue para a cabeça, de forma como que os tecidos ficam extremamente tensos com aquele excesso de pressão, ocasionando essa alteração que leva a uma cefaleia, uma dor de cabeça, por conta do aumento absurdo da pressão, entendeu? Intracraniana, na parte do crânio de dentro. Isso é perigoso, inclusive. É muito perigoso, é um dos casos que a gente vai discutir aqui de cefaleia ligada à parte vascular. Por exemplo, um caso que merece uma atenção importante são os aneurismas cerebrais, por exemplo. Um paciente que pode ter uma dor aguda de uma dilatação desse aneurisma, principalmente para você ouvinte que tem pressão alta ou parente com pressão alta. A pressão alta é um dos fatores de risco para desenvolver talvez um aneurisma cerebral. Então, o aneurisma pode gerar esse tipo de dor aguda, rápida, de forma intensa, geralmente em um dos lados da cabeça ou na parte de trás da cabeça, e que pode, por exemplo, eventualmente, a depender do tipo da quantidade de pressão que exerce o sangue naquele local,
esse aneurisma pode romper, existe uma chance de romper. Em caso de rompimento, André, existe um sangramento pode existir um sangramento tão importante que, se o paciente não for operado de forma emergencial, o paciente pode evoluir para óbito. Entendi. Então, você tem uma ideia da gravidade que existe desse tipo de dor de cabeça, assim, ligada à parte vascular, né? Ligada à parte vascular. Então, é uma cefaleia, é uma dor de cabeça, assim, importantíssima, que precisa ser investigada quando o paciente dá sintomas, assim, repetidas vezes, sem um motivo. Sem um motivo. Entende? 996398389, já tem mensagem por aqui. Você pode participar pelo WhatsApp da NN, 996398389. O assunto é dor de cabeça. Pode ser problema vascular, dor de cabeça pode ser problema de circulação, traduzindo aqui. Então, você mandou algumas imagens para mim, doutor Aquiles. É naquela sequência? Pode ser naquela sequência. Pode ser naquela sequência. Então, Marco Aurélio, se quiser dividir a tela, como diz aqui o José Luiz da Atena, deixa o Satanás passar a mensagem ali. Roda, infeliz, vai. Boa tarde, meu amigo André Pepe. Boa tarde, Neide. Já estou ouvindo o programa. Hoje quem tá aí é o doutor Aquiles. Esse homem da voz calma e mansa. Muito suave a voz dele. É uma benção aí. É demais. E o assunto de hoje é dor de cabeça. Nem fala em dor de cabeça, pelo amor de Deus, é o que eu mais sinto. Dor de cabeça, doutor Aquiles, pode acontecer por conta de estresse, né? Preocupação. Tipo, quando alguém tem problema de vista, né? E etc, né? Eu sinto muito, é insuportável. Ela dói tanto que até os cantos dos olhos parece que vai voar. Vai voar não, quer dizer, vai sair a bola do olho pra fora. De tanta dor que eu sinto, insuportável. Deus abençoe. Tenha uma boa tarde com meu amigo André Pepe. Obrigado. Com André Pepe, com o doutor Aquiles. Aquele abraço. Obrigado, Neide. É sempre bom ter a sua alegria aqui, a sua participação. Sinto falta quando você não participa, na realidade, né? É verdade. E aí? Diz aí. É verdade. Neide, você sempre será um patrimônio aqui do nosso programa, viu? Você não pode faltar nunca. Realmente, a dor de cabeça que você sente, Neide, é uma dor de cabeça bem comum. E os exemplos que você citou aí são exemplos de muitos pacientes que referem também esse tipo de dor de cabeça. Alguns são simples, algumas dores de cabeça são simples, por exemplo, como o paciente que precisa de óculos, mas não usa, ou que usa óculos e não regula o óculos, não volta ao oftalmologista para fazer a avaliação. Perfeito. E aí, por não fazer isso, por teimosia, às vezes também não tem condição de ir naquele momento, talvez retarda um pouco, mas esse retardo faz com que o paciente comece a sentir dor de cabeça do nada, e talvez ele ache que seja só preocupação, mas na verdade é um motivo mais simples, que é o óculos que não está de acordo com a visão dele naquele momento. Lembrando que a visita ao oftalmologista deve ser anual, pelo menos anual, se você não tem nenhum problema, né? Isso até impede de você aumentar o seu grau. Exatamente. Né? E, gente, na realidade é o seguinte, o doutor Aquiles, eu devo fazer uma propaganda aqui do pessoal daqui do Sindicato Rural. A maioria dos médicos de Arapiraca, mesmo aqueles conveniados a planos de saúde, inclusive que é o caso do doutor Aquiles, por exemplo, que é cooperado da Unimed, ele atende pelo sindicato e atende no sindicato. Então tem médicos oftalmologistas, o doutor Valberto Santana, por exemplo, que é nosso parceiro aqui, ele é um médico que atende no consultório dele somente, mas ele atende pelo sindicato. Então, uma consulta que tem um valor X no consultório tem um valor Y no Sindicato Rural de Arapiraca. O nome já está dizendo, né? Então, você vai lá, diz assim, eu quero fazer uma consulta com o Dr. Valberto Santana. Você vai ter um desconto bacana na consulta dele. Fui com minha família, fizemos esse pagamento lá no Sindicato Rural, fomos atendidos da mesma forma, com os mesmos equipamentos. E, gente, não deixe de visitar o médico oftalmologista. Se lembre que optometrista não é médico. Tá? O cara que faz o óculos lá, ele não é médico, ele não tem licença para prescrição de óculos. Coloque isso, o barato pode sair muito caro para você no final, em tudo. Então, Marco Aurélio, chama na grande aí, bota a primeira imagem, doutor Aquiles Lima vai... que é isso aí, ó. Artéria temporal. Exatamente. Fica aqui no cantinho aqui da cara aqui, subindo os olhos. Né? Acima dos olhos, nas têmporas, bem na posição ao lado, certo, do olho, nós temos uma artéria que leva sangue para essa região da face, que é uma artéria que a gente chama de artéria temporal.
Essa artéria que a gente pode sentir até às vezes pulsando quando a gente coloca o dedo assim do lado do olho, a gente consegue sentir ela pulsar. Essa artéria, André, ela pode inflamar. E aí a gente chama de arterite, ou seja, uma inflamação da artéria temporal. Arterite temporal. Essa artéria, quando ela inflama, às vezes ela pode levar o paciente a ter uma dor de cabeça nesse lado em que ela está inflamado. E cada pulsação dela é como se fosse um batido de martelo nesse lado da cabeça. Ela inflama e começa a sentir, o paciente começa a sentir dor nesse local, dor mesmo. E às vezes ele não entende por que é que ele está sentindo dor e refere realmente a dor em pulso, fica pulsando no local onde a artéria está inflamada. E a grande maioria das vezes o paciente vai para o médico com essa indagação. O que é que está acontecendo que eu não tinha nada com relação à dor de cabeça e agora eu tenho essa dor de cabeça pulsar. Esse diagnóstico, isso acontece porque essa artéria inflama e até então a ciência ainda não tem um motivo preciso para um motivo assim dela inflamar. A gente sabe que pode ser, grande maioria das vezes, um motivo autoimune. O próprio corpo gera aquela inflamação, porque não se sabe ainda. Sabe-se que ela inflama, a grande maioria das vezes por indução do próprio corpo. Um dos lados, geralmente não são os dois lados, um dos lados que inflama. E a maioria das vezes o tratamento depois, né? Tem que ser feito um diagnóstico, principalmente suspeitando dessa dor de cabeça nesse local. Tanto é que o exame clínico é importantíssimo para isso, porque quando ela está inflamada, ela é extremamente dolorosa a palpação, como qualquer coisa inflamada, né? Se a gente pegar, dói. Então, quando você palpa a artéria, ela geralmente está um pouco mais endurecida do que o normal. Ela é para ser molinha. Sim. Ela está mais para ser fofinha, mais endurecida do que o normal. E dói quando você palpa. Você palpa no local, o paciente refere que doer. Lógico, se for uma dor de cabeça realmente interna, a maioria das vezes não vai doer do lado de fora quando você palpa. Entendeu? Mas, quando você palpa a artéria, ela é dolorosa. Quando você suspeita disso, você vai em busca de saber que diagnóstico, o que eu posso fazer. Eu vou suspeitar de uma arterite temporal pela dor de cabeça que o paciente me refere nesse lado e pela palpação que eu fiz e suspeitei. Aí que o diagnóstico fechado mesmo se dá pela biópsia da artéria. Você acredita? Vai tirar um pedaço dessa artéria e vai mandar para patologia. E como é que faz isso sem sangrar o homem? Não, aí vai fazer, ó lá, o pedaço da artéria lá, ó. Foi retirado o pedaço da artéria. O negócio parece uma minhoca. Por aí, é porque é um tubo realmente que leva sangue para essa parte da face da gente, que é uma artéria mais superficial. E aí nós tiramos um pedaço dela e mandamos para o laboratório. Certo, e os pedaços que ficam? Pois é. Como a face da gente, André, Deus faz tudo perfeito na gente, aí ó, assinalada. Aquela pinça tá retirando, a seta tá mostrando exatamente o pedacinho que ele tirou, que foi a outra imagem. E aí esse pedacinho é aquele lá da minhoquinha que tá. Certo. Acima, André, e abaixo, ele tira esse pedaço e deixa fechado, ele dá um nó. Com um fio mesmo de algodão. Então ele fecha a artéria de um lado, fecha a artéria do outro e tira aquele pedaço para poder ser avaliado e para a gente chegar num diagnóstico preciso se é ou não a arterite temporal. E isso, aí esse pedacinho que foi retirado é mandado para patologia e aí chega num diagnóstico preciso de arterite temporal para a gente poder tratar isso aí e o paciente ficar livre disso. Por que fecha? Você falou, e fecha e aí? Não, a gente tem uma rede de artérias superficiais que tem várias comunicações entre elas. Então, ainda que eu feche esse pedaço aí, outras artérias se encaminham para poder levar sangue para o local. E aí a gente consegue tratar. Agora tem outro negócio ali que o Marco Aurélio colocou ali. Trombose venosa cerebral. Essa eu não sabia. A gente aprendeu trombose durante a pandemia, falamos muito sobre isso, porque era um dos riscos iminentes. Isso. Dona Hilda, muito obrigado aqui pela audiência no Capim aqui. A Mônica Oliveira, nossa querida ouvinte aqui, né? Que sempre participa aqui, saudade de você, da sua família, motorista, o pai dela é motorista do SAMU. Eita, coisa boa. Socorrista aí, motorista, competentíssimo, né? Essa família só tem gente boa,
Trombose venosa cerebral, amigão, pelo amor de Deus. Já não bastava ter nas pernas e no pulmão. Pois é, meu amigo. A gente pode ter trombose. Onde tiver veia, você pode imaginar que a gente pode ter trombose. Onde qualquer local. E aí, como a ideia da gente era expor mais a questão das dores de cabeça geradas por algum problema vascular, esse problema aí já deixa de ser na artéria, que leva sangue para lá, para ser na veia, que traz sangue do cérebro para o pescoço, do pescoço para o coração. Então, o que acontece? Nós temos uma rede venosa no cérebro, na parte, principalmente na parte que reveste o cérebro, e essa rede venosa, ela também tem chance de ter uma trombose nesse seio que a gente chama de seio venoso, que é a parte venosa que drena o sangue, que traz o sangue do cérebro. É na parte de trás da cabeça. Na verdade, pega a parte da frente também. Você vê que ela, naquele arco ali, que ele vem lá da frente e traz para a parte de trás e vai para a parte do pescoço até levar para o coração de volta. Então, esse local de onde tem a veia pode trombosar também, pelo mesmo princípio ou alguns fatores de riscos que podem auxiliar o sangue a literalmente talhar dentro dessa veia. Aí, por exemplo, o uso de anticoncepcional é um fator de risco importante para se ter trombose, tanto na perna quanto nesse local do seio venoso também, dentro da cabeça, no cérebro. Entendeu? Então, existe a possibilidade de acontecer uma dor de cabeça porque aquele local está entupido, literalmente entupido. A veia, o sangue coagulou dentro dela por um motivo que aumentou a viscosidade do sangue, houve uma alteração no controle da coagulação do sangue e aquela veia que está dentro do cérebro acabou trombosando, acabou coagulando dentro dela, impedindo que o sangue passe de maneira certa. Quando a gente tem trombose na perna, André, um dos sintomas mais referidos do paciente é a dor. Então, fazendo essa associação, quando existe uma trombose também no seio venoso dentro da cabeça, um dos sintomas referidos pelo paciente também é dor. Dor de cabeça relacionada à parte vascular venosa. Entende? Então, geralmente, é mais um dos motivos de dor de cabeça relacionado a problema vascular. Tá. 99639-8389 é o WhatsApp da NN. Tem uma mensagem de voz aí. Um abraço aqui pra Ana Paula Salles. Você conhece essa menina? Rapaz, essa moça é um espetáculo. Eu daqui a pouco vou vê-la pessoalmente. Olha. Deixa para lá. E a Laura Salles também tá por aqui. Laura Salles, minha filhota. Muito bem. Vamos lá, solta, DJ, vai. Boa tarde, NN, João Bolinha, Estrela de Alagoas. Deus proteja essa programação e a todos. Funcionário da emissora. Muito obrigado, João Bolinha. Um grande abraço aí de Estrela de Alagoas, né? Cidade aqui do nosso querido sertão alagoano, depois de Palmeira dos Índios. Grande abraço a todos os palmeirenses também, que daqui a pouco vão ouvir o gostosinho de Palmeira dos Índios, Sérgio Paulo, DJ Sérgio Paulo, a partir das 13 horas aqui, com 40 minutos direto, sem tirar de dentro aqui. Você vai ouvir as melhores músicas da semana aqui, na voz desse cara que é turbinado, né? Então tá. Uma coisa que ele é o seguinte, eu queria perguntar a você, doutor Aquiles. A gente, quando é representante, a gente aprende alguns produtos que eles melhoram um negócio chamado de irrigação cerebral. Certo. E a falta dela pode provocar dor de cabeça. A irrigação, a gente só sabe que é irrigação quem tá no campo, né? Isso. O homem do campo agora tá feliz, entre aspas. Algumas pessoas estão muito felizes, né? Porque choveu muito, molhou a terra. A irrigação é isso, é molhar a terra, nesse caso, né? Da terra. Então, continuamos apelando aqui para quem tem donativos, roupas, calçados, lençóis, meias, né? Leve ao ginásio João Paulo II. Na escola alternativa, o 3º ano também está fazendo a campanha para arrecadar esses agasalhos. Já tô juntando meus negócios em casa lá. Leve em bom estado, viu, gente, tá? Leve roupas, utensílios em bom estado, produtos não perecíveis, produtos de higiene. Mais de 60 pessoas perderam suas casas aqui em Arapiraca, fora as outras partes do estado. Mas vamos olhar para o nosso umbigo. Cada cidade vai cuidar dos seus aí, vamos cuidar dos nossos. Abrindo esse parêntese aqui para a gente ajudar, né, doutor Aquiles? É isso importante. Mesmo. Vamos falar então de irrigação cerebral. Sim. O que é a irrigação cerebral e por que ela é tão importante? Principalmente na sua especialidade, que é a cirurgia vascular. Vou pegar o gancho do que você falou agora com relação a
o pessoal da roça tá feliz, porque a água chegou, a água que leva vida, né, pra terra. Se não tem água, não tem nada. Não tem vida. A terra seca e morre planta, morre tudo, morre animal. Então, puxando esse gancho, eu posso dizer a você assim, a irrigação cerebral se dá porque, por meio dos vasos sanguíneos, o sangue que leva oxigênio e alimento para os tecidos, ou seja, para o cérebro, ele chega por meio desses vasos sanguíneos. Então, é uma irrigação. Ele está irrigando, levando vida, levando sangue, que sangue é vida, e leva todos os nutrientes, todos os oxigênios, todo o alimento para o tecido cerebral, vem por meio dos vasos sanguíneos. Se existir alguma alteração que impeça essa chegada do sangue até aquela área, vai existir literalmente a morte daquela área, a morte daquele tecido. O tecido cerebral, por exemplo, quando o paciente tem a infelicidade de ter um AVC, o famoso derrame, por falta de sangue, que aí é onde chega o derrame, que é o AVC, o acidente vascular encefálico isquêmico. Quando é isso? É quando uma plaquinha de gordura, um bolinho de gordura, ele se desprende de uma artéria mais embaixo e sobe até o cérebro no caminho natural que se faz o sangue, só que essa plaquinha ela obstrui a passagem do sangue para aquele local do cérebro. E aí, em faltando o sangue naquele local, aquela região ela vai sofrer talvez uma morte temporária, dependendo de como seja o tamanho dessa placa, mas se for maior, talvez uma morte definitiva, André. E aí, morrendo o cérebro, ou melhor, morrendo aquele segmento que não tem como manter nem sangue, nem oxigênio, nem alimento, aquele local que exerce uma função no nosso corpo, na verdade do cérebro para o corpo, vai parar de funcionar. E daí é que vem aquelas sequelas, por exemplo, de parar de falar, ou não pensar, não raciocinar direito, não conseguir enxergar, não conseguir andar de forma correta, perder a força dos braços, das pernas, e aí por conta de falta da irrigação sanguínea no cérebro. Tá bom, tá respondido aí então. Bom, eu vou para o intervalo comercial. Na volta a gente continua falando com o Dr. Aquiles sobre dor de cabeça. Pode ser problema vascular? Você pode participar pelo 996398389, o WhatsApp da NN. Saúde em Foco está sendo oferecido pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Para marcar suas consultas e exames lá na Santa Casa, telefone é 4009-6001. 4009-6001. Intervalo, a gente volta já. Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Pois é, meu filho, nós temos trilha country aqui. Tá pensando o quê, pai? Olha, um negócio pra você aqui, viu? Dias 1º, eu já tô vendo, rapaz. Dia 1º, 2 e 3 de junho, Dr. Vinícius Menezes, reumatologista, vai estar atendendo aqui. É o Careca aí. Vai estar atendendo aqui em Arapiraca, 999336942. Você que está precisando marcar a sua consulta
com o Dr. Vinícius Menezes, que é reumatologista. Ele vai estar atendendo em Arapiraca dia 1, 2 e 3 de junho. Repetindo o telefone para você marcar agora: 999336942. Dr. Vinícius Menezes, reumatologista, 999336942. Sempre fala muito bem em você, né? Aproveita claro, o homem que o careca é bom, viu? Pois é, o cara é bom. Vamos lá. Doutor Aquiles, o assunto é dor de cabeça. Pode ser problema vascular. Marco Aurélio, divida a tela de novo. Passa aquelas outras imagens. Aquelas imagens que eu... que doutor que andou pra cá. É o da Atena que fala imagens. Sim, sim. Aí até agora tem outra imagem ali. Que imagem é aquela ali? Pronto, vamos lá. A gente tinha falado aqui com relação aos AVCs, não foi? Que aí acabou de falar. Esse vaso sanguíneo que está mostrando aí na tela, quem está no NN Play acompanha, é a carótida, que é um vaso que vem, quando é do lado direito, ele vem do tronco, vem um tronco arterial que leva sangue vem pelo pescoço e leva sangue para o cérebro. Uhum. Esse vaso sanguíneo pode sofrer o que a gente chama de dissecção. O que é isso, André? A parede vascular, ele é composta por 3 camadas. Uma camada mais íntima, que é do sangue, que ela fica bem em contato direto com o sangue, uma camada muscular e uma camada por fora, que a gente chama de adventícia. Entre essa camada mais íntima, que fica próximo do sangue, e a camada muscular, pode existir uma lesão, que nem eu disse a você, paciente com pressão alta, a pressão do sangue é tão alta, André, que pode chegar a fazer uma ferida na parede interna do vaso. E aí o sangue, ao invés de correr apenas pelo meio da artéria, ele começa a entrar naquele pedacinho que ficou aberto, fazendo um falso trajeto. Ele disseca, literalmente, a parte que abriu. Então ele faz 2 trajetos por onde passa o sangue, e isso faz com que o sangue, ou melhor, isso faz com que algumas placas possam se deslocar realmente para o cérebro, causando AVC. É um dos motivos que pode acontecer. E também ele pode dissecar, ou seja, o sangue correr também pelo vaso sanguíneo até chegar lá dentro do cérebro mesmo. E isso pode causar um dano no vaso que leva sangue para o cérebro, causando futuramente, né, uma interrupção do sangue ou um sangramento importante para dentro da cabeça, entendeu? Então isso aí, o paciente, por exemplo, André, vai sentir uma coisa diferente aí. Nesse caso de dissecção de carótida que a gente chama, o paciente pode sentir isso iniciar no pescoço e a dor subir do pescoço para a cabeça. Uhum. Entendeu? Uhum. A gente pode imaginar, então, o que pode causar isso, assim, além da pressão alta, por exemplo? Alguns traumas, por exemplo, trauma no pescoço. Mas é muito difícil de causar isso, né? A gente pode imaginar, mas, por exemplo... Em Arapiraca não, né? Exatamente. Em Arapiraca não é tão difícil de causar trauma no pescoço, não. Exatamente. Uma queda de moto, por exemplo, pode causar trauma como pescoço. Um jogo de bola, por exemplo, chuta a bola, bateu no pescoço. Alguns casos na literatura falam que, dependendo do tipo, algumas pessoas fazem massagens também que possam ser mais fortes, assim, um pouco mais na área do pescoço. E essa mobilização, até alguns casos falam até, André, que naquele show de rock que a pessoa balança tanto a cabeça para cima e para baixo, o movimento brusco no pescoço pode causar isso aí também, por incrível que pareça. Pois é, eu tinha um amigo em Maceió que ele fazia um trem assim, fazia trek. Digo, bicho, para de fazer isso na minha frente, bicho. Ele disse, por quê? Porque se tu tiver alguma coisa ruim pra morrer, eu não sei socorrer. Né? Ele estralava mesmo, ele botava o cabelo, parecia aquele demônio do sei. Não é o Poltergeist, não. É o Exorcista. Eu digo, bicho, faz isso não, que eu me lembro daquele filme lá, né? Aí ele mexia a cabeça assim, via a hora ele rodava a cabeça toda assim, né? Ainda bem que ele não conseguia fazer isso, não. Não conseguia. Mas veja só, eu queria, eu vou responder uma pergunta aqui da Luciana. Ela me mandou um áudio aqui. Eu não vou reproduzir, Edmilson Mello, porque ela fala o nome aqui de uma empresa. Ela falou que foi numa ótica. Você viu aqui o áudio, né? Sim. Ela foi numa ótica, tá? Eu não vou falar o nome claro da ótica. Ela disse que, eu não sei se ela foi a um oftalmologista, ela comprou um óculos nessa ótica, colocou, passou 6 meses, olhava para cima, pro sol,
e ficava com dor de cabeça. Passou 6 meses sentindo esse negócio. Voltou na ótica aí, vamos ajeitar, e ajeitaram pra lá, ajeitaram pra cá, né? Aí ficou melhor um pouquinho. Eu só sei o seguinte, resumindo a história, ela foi 3 vezes lá e não conseguiu resolver o problema dela. Ela tá me perguntando aqui, né, se ela devia ir lá de novo. Enfim, eu perguntei a ela se ela foi nessa ótica, se havia um médico oftalmologista, tá? Porque geralmente não há médico oftalmologista numa ótica, não há, tá? O médico oftalmologista, ele atende no consultório dele. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Luciana, se você não fez uma consulta ao oftalmologista através dessa ótica, faça a consulta com o oftalmologista. O resultado pode ser surpreendente. Se você tiver a receita, pode ser surpreendente. Com saúde ocular, aliás, com saúde de todo jeito, não se brinca. Procure um profissional. Eu já disse aqui, vou repetir, quem quiser ficar com raiva, fique, tô nem aí. Optometrista não é médico oftalmologista. Um curso de optometria você faz em 6 meses. Um curso de oftalmologia você faz em 11 anos. A diferença é pouca. É pouquinho, quase nada. É quase nada. Não. Tá certo? Quase nada. Então, é cada um no seu quadrado, né? Sem contar, André, que ela, quando eu escutei o áudio, ela falou com relação às dores de cabeça, que mudou os óculos e manteve também dor de cabeça. Tem alguns quadros clínicos que podem sugerir que a pessoa é portadora, por exemplo, de enxaqueca, e que na enxaqueca existem alguns gatilhos. Como é isso? Algumas coisas que iniciam a enxaqueca. Ela falou, por exemplo, de luz de celular, que ela olhava também no celular e a parte de luz incomodava ela. Uma das coisas que incomoda quando a pessoa tem enxaqueca é esse excesso de luz que entra pelo globo ocular e incomoda o paciente. A maioria das vezes quem tem enxaqueca tem essa fotofobia que a gente chama, que é uma aversão à luz e a barulho. Quando existe um barulho, o paciente quer ficar num canto mais escuro possível, mais silencioso possível. Então, pode ser que ela não tenha apenas o problema com relação à visão, mas talvez ela tenha uma enxaqueca, pode ser. E tem até uma lente, Luciana, se você não foi ao oftalmologista, chamada, no meu tempo, era lente fotocromática, que hoje é outro nome. Que é aquela lente que escurece no sol. Isso. Né? É uma lente que tem um mecanismo que ela escurece ao sol, justamente para proteger os seus olhos daquela claridade. Eu tenho esse problema, tá? Por exemplo, se eu chegar ali no shopping e tiver tudo aceso, eu começo a chorar sozinho. Aliás, eu já tô chorando sozinho em qualquer canto agora, né? Eu tô aqui do canto aqui, daqui a pouco a lágrima desce sem eu querer, não tive emoção nenhuma. É coisa de velho. Edmilson Mello só vive também. Edmilson Mello só vive com lencinho aqui, porque de vez em quando derrama. Marco Aurélio, tem mais alguma Ibages? Isso, rapaz. Essa é a última, né, Marco Aurélio? Isso. Essa é a última. Não, ainda tem uma. A embolização de aneurisma cerebral. Vamos lá. Exatamente. Veja, André, o aneurisma cerebral é um dos motivos de cefaleia, de dor de cabeça, que muitas vezes são negligenciados por vários motivos. Eu, às vezes, já escutei muito paciente falar, não, doutor, eu já fui a um certo local que o pessoal diz que é coisa da minha cabeça. Eu tô nervoso, eu sou ansioso, e aí é por isso que eu tô com essa dor que não passa. Mas realmente isso tem que ser valorizado. Se o paciente tem uma dor de cabeça que você não conseguiu excluir uma causa sequer ou dar um diagnóstico, você precisa pensar que pode ter uma causa vascular também que pode causar esse tipo de problema. Um dos mais temidos por qualquer paciente ou médico também é essa dor de cabeça por um aneurisma, porque é uma bomba relógio. Se você não tratar, você não sabe nunca quando é que isso pode romper, entendeu? É uma dilatação do vaso de 1,5 vez, 1,5 vez o diâmetro normal dele, é uma bochecha, literalmente, no vaso sanguíneo. O que você tem contra a bochecha? Jamais. Eu, por sinal, eu sou bem nutrido dela. Então, obrigado também. Tá então, certo. Aí, quando existe isso, o paciente pode ter dor de cabeça importante, limitante até, e pode romper. Aquilo ali é um stent no 2, é? Pronto, aquilo ali é o que a gente chama de mola. Tá. O que é isso? É um material que geralmente quem faz esse tipo de procedimento é o neurocirurgião
ou o radiologista intervencionista. É um tipo de tratamento que não precisa você operar, abrir o crânio do paciente para poder corrigir o aneurisma, entende? Às vezes a gente assistia aqueles filmes, né? Que tinha que abrir aquela cirurgia toda. Teve o cara que abriu até com a furadeira morre. Mas nesse caso, é o que graças à tecnologia a gente consegue abordar, ou seja, solucionar esse problema do aneurisma sem que precise você abrir o crânio do paciente. Você pode entrar por dentro dos vasos sanguíneos, chegar até o local onde está aquele aneurisma, aquela dilatação, e preencher o aneurisma com um material que vai fazer com que ele literalmente feche. O sangue não circula mais ali por dentro, ele passa agora a circular só por dentro do vaso normal, e aquele local onde está aquela bochecha, ele fica isolado. O sangue não passa mais por dentro dele. Se o sangue não passa mais, ele não vai romper. Entendi. Não corre risco de romper. Entendi. Porque aí o sangue não vai mais para lá. Perfeito. A última aí, Marco Aurélio. Pronto. Aí é isso, por exemplo, o primeiro vaso sanguíneo de cima está normal, aí aconteceu uma dilatação desse vaso, que foi o aneurisma, e o paciente teve a dor de cabeça, e o rompimento, em caso que aconteça, caso não seja diagnosticado nem tratado, ele pode sangrar para dentro do crânio. Ali aparece aquela parte da frente ali do cérebro que está toda vermelhinha ali na frente do cérebro. Onde tem a bolinha ali. Exatamente. E aí ele sangra para dentro. E aí o que acontece? O paciente evolui com uma emergência que precisa, a maioria das vezes, de intervenção de emergência, André, com o risco, sobre o risco de aumentar, por exemplo, a pressão intracraniana e o paciente morrer por conta desse sangramento. Entendeu? Então, esses tipos de dores de cabeças vasculares, é lógico, se a gente for botar numa proporção de dores de cabeças mais simples, por exemplo, existem enxaquecas que são tão importantes, André, que você está quase na certeza que o paciente está tendo um derrame. De tão importante que é a dor de cabeça, chegando até, por exemplo, o paciente não conseguir abrir o olho ou pela dor, entendeu? Que ele sente na cabeça, vomitar, dele não conseguir olhar para ninguém, os olhos fechados. Então, tem enxaquecas que parece que o paciente está tendo realmente um comprometimento neurológico. Mas o que é mais comum são esses tipos de dores de cabeça que não são vasculares. As dores de cabeça vasculares precisam estar no diagnóstico do colega médico que vai examinar o paciente, porque, se diagnosticado, consegue ser tratado e resolvido para que o paciente fique curado de forma melhor possível. Se não diagnosticados, o paciente pode virar uma bomba relógio. A qualquer momento pode acontecer, por exemplo, um aumento de pressão. Exatamente. Ele pode sucumbir por conta disso. Exatamente. Ele tem uma contrariedade. Às vezes a pessoa diz assim, mas ele estava bonzinho, ele não tinha nada. Ele tinha um aneurisma. Exatamente. Aí rompeu, ninguém sabe por que foi. Inclusive, se o Marco Aurélio tiver a imagem aí do Ray Liotta, ou Ray Liotta, é outro patamar. É outro patamar. Um ator de Hollywood, cara, que morreu ontem, inclusive fazia muito papel de vilão. Sim. Foi encontrado morto. Ele dormiu e não acordou mais, né? Aquele ator do Gladiador, eu acho. Não, ali é outro. Ali é outro. Russell Crowe ali. Sim. Do Gladiador. Não, mas não é o Ray Liotta. Se escreve R-A-Y Liotta, com 2 T's no final, né? Esse cara fez alguns filmes que eu detestava, bicho, esse cara. Ele fazia filme de vilão, assim, de vontade de matar esse cara. Mas só de matar de brincadeira. Mas ele morreu ontem, né? Morreu dormindo. A causa, ninguém informa. A causa, morreu dormindo, 67 anos. Eu creio que pode acontecer um negócio desse. Pode sim. Né? Pode Você tá sim, ali, é possível. Né? É possível que ele possa ter. De repente ele tinha. Olha aí, tá? É verdade. É um ícone aí de Hollywood, um coroa bonitão, né? Não é um gatão como eu, não, mas. Não, né? Esse é um jovenzinho. Cara. É um jovenzinho. É um nhenhenhenhen. Entendeu? Lamentável. Foi ontem. Morreu o Ray Liotta. Dormindo. Cara. Dormindo. Inclusive estava gravando um filme. Tem uma mensagem aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. A Luciana tá dizendo aqui que foi olha, tanto o primeiro que me atendeu foi um homem e a terceira foi uma mulher. Sei que ele falou que tenho miopia no olho esquerdo, ou seja, tô quase cega de um olho e o único que tenho pode afetar também.
Mas se eles falaram isso, deveria ter passado certo a lente, né? Mas ainda sinto tonturas e dói o olho direito. Tá falado aí, Luciana, procura um oftalmologista. Isso mesmo. Tá? Porque pelo que parece, a ótica não tem oftalmologista, ela tem um optometrista. Exatamente. E optometrista não é médico, tá bom? Fica registrado aqui. Doutor Aquiles, tá na hora. Quero te agradecer aqui pela concessão da entrevista. O doutor Aquiles atende aqui no Sindicato Rural e atende aqui também no Comercial Metropolitan. Anota o telefone aí, 3530-8440 e 99961-4310. Gente, se você tiver 3530-8440 e 99961-4310. Ó, se você tiver sentindo dores de cabeça frequentes, tá? Com quantos dias, doutor, já deve acender a luzinha? Ô, André, isso varia porque, por exemplo, tem pessoas que têm enxaqueca crônica. Aí tem que descartar. Aí tem que descartar essa possibilidade, entendeu? Então, por exemplo, para você considerar uma enxaqueca que está virando crônica, uma coisa que já está com pelo menos 4 semanas de dor, ou 4 episódios, pelo menos 4 episódios no mês. Pelo menos no mês, que é um episódio por semana. Mas a partir daí, já se torna praticamente uma enxaqueca crônica, que a pessoa fica tendo essas dores de cabeça assim. Excluindo essa possibilidade de ser uma enxaqueca, que tem vários tipos de enxaqueca, excluindo, isso tem que ser investigado também a possibilidade de cefaleia de origem vascular. Entendeu? Então, caso a pessoa que tiver, o médico que tiver acompanhando esse paciente e não conseguiu excluir ou excluiu a possibilidade de enxaqueca, deve encaminhar ou deve investigar com um exame de imagens a cefaleia ou a dor de cabeça de origem vascular. Ok, tá falado aí. Doutor Aquiles Lima também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você, esse é o plano. Vem aí o gostosinho de Palmeiras dos Índios, que já tá sentado ali, ajeitando o bigode. Isso mesmo, ajeita aí, cara, né? É 5 do lado e 5 do outro, né? O bigode dele, parece futebol de salão. Ó, o Saúde em Foco foi um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. 4009-6001. Taca ali pau, que hoje é sexta-feira. Eita! Meu filho, cuidado, se beber não dirija, se dirigir, não beba. Bom final de semana, Deus abençoe você. Se ele permitir, segunda-feira a gente tá de volta. Tchau. Você está na ZYS